Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos relembrar, na verdade, vamos revisar, sobre a aula anterior, que foi a Revolução Americana. Então, antes da independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos eram 13 colônias controladas pela Inglaterra, pela metrópole que era a Inglaterra. Então, no século XVIII, os ingleses eles usavam essas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais indisponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e às taxas cobradas dos colonos norte-americanos, ou seja, dos colonos que habitavam, que moravam nas 13 colônias. Bom, essas 13 colônias, elas foram habitadas, principalmente o norte e o centro, elas eram habitadas por pessoas protestantes calvinistas que vinham fugido da Europa, principalmente da Inglaterra, por conta das perseguições políticas e religiosas. Então eles resolveram vir colonizar, ocupar as colônias na América do Norte, com o intuito deles construírem um novo lar, uma nova sociedade. Então, a Inglaterra ela passa a colonizar 13 colônias na América do Norte. Bom, e essas colônias ela tinha duas formas de colonização: as colônias do Norte e as colônias do Sul. As colônias do Norte, a região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam de perseguições religiosas, chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias, também chamada de Nova Inglaterra. A região sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes características: a mão de obra era livre e assalariada, a economia era baseada no comércio local, existia pequenos proprietários e a produção para o consumo do mercado interno, ou seja, tudo que eles produziam, eles vendiam na própria colônia. Já as colônias do Sul, como a Virgínia, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, a Geórgia, sofreram uma colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial. Eram baseadas no latifúndio, mão de obra era escrava, a produção era para exportação para a metrópole e o modelo de economia era monocultor, ou seja, as colônias do Sul elas tinham um modelo era agrário, com a mão de obra escravizada e a produção era de monocultura. O que é isso? Geralmente ou era plantação de tabaco ou era plantação de algodão, mas era um único produto. Bom, o que vai acontecer? Ao longo da ocupação dos ingleses nas 13 colônias, a Inglaterra ela vai se envolver em um conflito direto com a França, que vai ser denominado de a Guerra dos 7 Anos. Esta guerra vai ocorrer entre a Inglaterra e a França entre os anos de 1756 a 1763. Vai ser uma guerra pela posse de territórios na América do Norte. A Inglaterra ela vai sair vencedora, mas, porém, mesmo assim, a Inglaterra ela vai resolver cobrar os prejuízos das batalhas, ou seja, o prejuízo da guerra, dos colonos que habitavam principalmente as colônias do Norte.
Ou seja, esses colonos, eles tinham uma certa liberdade em comercializar com outros países, que diferente das colônias do sul, as colônias do norte, elas não tinham, não sofriam a pressão do pacto colonial. Então, mesmo a Inglaterra saindo vencedora da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra resolve correr atrás do prejuízo, cobrando dos colonos o custo da guerra, o prejuízo da guerra. Então, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar as taxas e os impostos metropolitanos. Os colonos, eles vão passar a protestar, a fazer protestos e manifestações contra a Inglaterra. Por quê? Porque os colonos, eles não tinham representação, eles não tinham direito de voto, de decidirem por ele. Quem decidia por ele era o parlamento da Inglaterra e o rei da Inglaterra. Bom, nesses impostos, nessas taxas, a Inglaterra ela vai aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre essas leis, podemos citar 3. A lei do chá, a lei do selo e a lei do açúcar. A lei do chá, ela dá o monopólio do comércio do chá para a companhia comercial inglesa. Ou seja, antes os colonos norte-americanos, eles tinham o monopólio de comercializar o chá com outros países. Agora, eles só podem comercializar o chá com a companhia comercial inglesa. E a lei do selo, que era todo o produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. E a lei do açúcar, os colonos só podiam comprar o açúcar vendido das Antilhas inglesas, não mais dos outros países, principalmente da Holanda. Bom, e vai ocorrer o que? A revolta nas colônias. Uma dessas revoltas vai ficar conhecida como a Festa do Chá de Boston. Nessa ocasião, vários colonos eles vão invadir à noite navios ingleses que estavam carregados de chá, e esses colonos vestidos de índios vão jogar essa carga no mar. Aproximadamente umas 300 caixas de chá foram lançadas ao mar. Então esse protesto ele gerou uma forte reação da metrópole, que exigiu dos habitantes o pagamento dos prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando a cidade. Ou seja, enquanto a carga não foi paga, o porto de Boston ficou fechado. Ninguém saía e ninguém entrava em Boston. Por quê? Porque soldados ingleses eles impediam o acesso a Boston. E aí é nesse contexto que vai existir o primeiro Congresso da Filadélfia. Nesse congresso, os representantes norte-americanos eles vão fazer um documento, vão redigir um documento e enviar para o rei, mas esse documento que vai ser enviado ao rei da Inglaterra, que era o Jorge III, ele não tinha um teor de separação. Eles só queriam que o rei reconsiderasse e retirasse, amenizasse as cobranças. E aí o que vai acontecer? O rei ele não vai aceitar as propostas feitas pelo Congresso, pelo primeiro Congresso da Filadélfia, e ele vai passar o quê? Adotar mais medidas que vão controlar e restringir o acesso das pessoas. E aí uma dessas medidas é o quê? A lei dos intoleráveis. Que dentro dessa lei vai ter a lei do aquartelamento, que o rei
a coroa, a metrópole, que era a Inglaterra, ela dizia que todo colono deveria dar abrigo, né, alimentação, estadia, moradia para os soldados ingleses, tudo por conta dos colonos. E as leis dos intoleráveis, elas geraram muita revolta na colônia e influenciando diretamente o processo de independência. Então, em 1776, né, os colonos eles vão se reunir no segundo congresso, agora com o objetivo de conquistar a independência. Então, durante o congresso, o Thomas Jefferson ele vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aí a Inglaterra ela não vai aceitar a independência de suas colônias e ela vai declarar guerra. A guerra pela independência ela vai ocorrer entre 1776 e 1783 e ela vai ser vencida pelos colonos norte-americanos com o apoio da França e da Espanha. Por que os outros países da Europa eles vão se meter em uma briga? Por quê? Porque tanto a Espanha quanto a França elas perderam territórios para a Inglaterra. A Inglaterra tomou territórios que pertenciam à Espanha, que pertenciam à França. Então, uma forma desses países se vingarem da Inglaterra foram apoiando, financiando a independência, a guerra pela independência. E aí os colonos norte-americanos eles saem vitoriosos. E em 1787 ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos, que tinha fortes características iluministas, como a garantia da propriedade privada, que era o interesse da burguesia, manteve a escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão. Só que vai haver uma contradição na Constituição dos Estados Unidos. Que contradição é essa? Os indígenas e os negros, eles não sequer foram citados na Constituição. Se vocês entrarem e fazerem uma pesquisa na internet, vocês vão ver que até hoje os indígenas norte-americanos lutam na justiça para reaver de volta as suas terras. Que essas terras eram pertencentes aos seus antepassados, os seus ancestrais. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Eu desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula.